Fatos interessantes sobre o período colonial brasileiro. Capitanias hereditárias. O governo de Portugal decidiu dividir os territórios da colônia brasileira em 15 grandes porções de terra, chamada de capitanias ou donatarias. Essas terras foram entregues a 12 capitães donatários. O donatário recebia do rei a posse da capitania, mas não podia vendê-la ou dividi-la. O direito de posse tornava o donatário uma grande autoridade em sua capitania. Quando ele morria, seus direitos eram transmitidos a seus herdeiros. Por isso as porções de terra serem chamadas de capitanias hereditárias. Entre os direitos dos donatários na capitania podemos citar: atuar como juiz e administrador, criar vilas e distribuir sesmarias, que eram porções de terra menores, escravizar indígenas para o trabalho na lavoura, e receber 5% dos lucros do pau-brasil. Entre os deveres, eles tinham que entregar ao rei de Portugal 10% dos lucros sobre os produtos da terra e 1/5 dos lucros sobre os metais e pedras preciosas. Reconhecer que o monopólio do pau-brasil pertencia à coroa portuguesa e proteger o território. Com força militar, as capitanias eram imensas e os donatários geralmente não tinham dinheiro suficiente para explorá-las. Muitos perderam o interesse, pois tinham de investir para plantar e colher, e não achavam que o lucro compensasse. Alguns inclusive nem vieram tomar posse das terras. A administração não era fácil, em razão dos problemas de comunicação e de transportes. As capitanias ficavam isoladas entre si e longe de Portugal. Além disso, muitas tribos indígenas resistiram à conquista portuguesa, lutavam para defender suas terras e evitar sua escravização. Houveram guerras, por exemplo, nas capitanias da Baía de Todos os Santos, do Ceará e do Espírito Santo. Apesar das dificuldades, as capitanias foram o primeiro passo da colonização. O sistema garantiu a posse das terras pelos portugueses e mostrou o potencial econômico da colônia. Foi nas capitanias que se desenvolveram os primeiros povoados, reunindo europeus e indígenas. São Vicente 1532 e Santos 1545, no atual estado de São Paulo. Porto Seguro 1535 e Ilhéus 1536 na atual Bahia, e Olinda 1535 em Pernambuco. Governo geral: as capitanias de Pernambuco e São Vicente destacaram-se na produção de açúcar. Porém, a maioria das capitanias hereditárias não alcançou o resultado esperado pelo governo português. Em 1548, a monarquia decidiu ampliar seu controle sobre a colônia. Para isso, enviou ao Brasil um governador-geral, com o objetivo de impulsionar e coordenar a colonização. Mas isso não significou a extinção das capitanias. No decorrer dos anos, a coroa portuguesa foi retomando as capitanias que tinham concedido. Só em 1759 extinguiram-se as últimas capitanias hereditárias. A partir desse período, a colônia passou a ser administrada apenas por representantes diretos da coroa portuguesa. Capitanias reais.